Condominial News Nacional. Oferecimento. Capacitar Condominial, referência em aperfeiçoamento e especialização de síndicos e colaboradores de condomínios. Portal Solicite, assessoria segura e indicações de fornecedores de AZ. GPS Condominial, as melhores marcas do mercado condominial. Equipamentos, produtos e acessórios. www.gpscondominial.com.br. Apoio Secovi Goiás, amigos do condomínio, Cidadania Brasil. 25 de março de 2021, já está no ar mais uma edição do Condominial News Nacional. Estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook. Participe através do espaço de comentários. Hoje vamos ter um momento jurídico condominial. O Condominial News Nacional começa agora. 20h01. Seja bem-vindo ao Condominial News desta quinta-feira, que apresenta ao vivo o debate entre especialistas do universo condominial com assuntos e pontos de vista diversos para que você tire as suas dúvidas e crie métodos assertivos em sua gestão. Hoje iremos debater com os especialistas convidados sobre o atual momento jurídico condominial e seus aspectos na gestão. Vamos ver quem são os nossos especialistas de hoje? Ao meu lado, eu já estou vendo a Rusi Furtado. A Rusi, nossa Master Coach, trainee, especialista em gestão de pessoas, coordenadora do Capacitar Condominial. Rusi, muito obrigado pela sua participação em mais uma edição aqui do nosso Condominial News. Boa noite a todos os nossos web espectadores. Eu estou muito feliz de estar de volta aqui nessa bancada de muito poder e conhecimento. Nós quem agradecemos, Rusi, pela sua participação. Também já está conectado conosco o Dr. Hugo Costa. O Dr. Hugo é especialista em Direito Condominial e também secretário da Comissão Especial da OAB-DF. Dr. Hugo, muito obrigado pela sua participação nessa noite. Boa noite. É uma satisfação estar mais uma vez aqui no Condominial News. Muito obrigado por essa oportunidade. E boa noite a todos também que estão nos assistindo. Obrigado, Hugo. E também conosco, voltando aqui ao Condominial News Nacional, estamos recebendo o Dr. Leonardo Avelino. O Dr. Leonardo, assessor jurídico do Secovi Goiás. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rusi. Boa noite, Dr. Hugo. A todos que nos assistem. É sempre um prazer, né? O Secovi Goiás agradece mais uma vez o convite para estar debatendo, né, especialmente nesse período de pandemia, que os síndicos tanto precisam de informação, né? Então é muito importante. E a gente agradece o convite. Muito obrigado, doutor Leonardo. Bom, com o aumento do número de casos de Covid-19 nas últimas semanas e o colapso do sistema de saúde, estados e municípios decretaram restrições cada vez mais enérgicas, inclusive com a antecipação de feriados. Nos condomínios, cabe aos síndicos a obrigação de diminuir a possibilidade de contágio para os moradores e empregados. Além disso, com a mudança de cenário a cada semana, é preciso que o gestor tenha agilidade nas tomadas de decisão. Nesse contexto, tendências viram realidades: home office, assembleias virtuais, poderes do síndico. Quais os impactos de tudo isso nos condomínios? Vamos debater isso agora nesse primeiro bloco. Rusi, gostaria da sua visão inicial sobre esse momento que a gente está vivendo, né, de uma forte ascensão da pandemia, o crescimento aí dos números do coronavírus. Como é que você enxerga essa situação atrelada aos condomínios aqui no nosso país? Bom, eu acredito que nesse momento nós precisamos fazer uma avaliação, porque o nível anteriormente já era alto de home office e agora nessa segunda, dizendo, né, a segunda da Covid está muito acentuada, principalmente os cuidados
cuidados que nós precisamos estar atentos. Dentro de condomínio, é lógico que você não vai conseguir ficar o tempo todo dentro do seu apartamento, principalmente se você não tiver uma área de lazer ali liberada. Então, o gestor desse condomínio precisará ter muita inteligência emocional para avaliar todos os conflitos que possam acontecer. E, com certeza, fazer com que as pessoas possam ter o entendimento de que o momento é se resguardar, porque cada dia estarem trabalhando dentro dos seus lares e não daqueles que estão com eles, principalmente os filhos, porque por diversas vezes é visto filhos caminhando ali na área de lazer e a equipe do condomínio tem que se posicionar. Mas nós acreditamos que nesse momento a gente precisa ficar mais recluso, lógico, com equilíbrio, porque a qualquer momento algo se instala ali dentro do condomínio e o gestor, ele tem como primazia de fazer algo diferenciado, com bom senso, com a parte de reunir não presencialmente, mas online, e entender e ouvir a todos de maneira assertiva, porque senão isso se alastra dentro dos condomínios. E não é essa a questão. Nós queremos fazer com que os dias dessas pessoas sejam melhores e que, é lógico, a harmonia ela aconteça. Ok, Rússi, muito obrigado. Vamos lá agora com o doutor Hugo. Doutor Hugo, gostaria também da sua opinião. Nesse momento, quais são as responsabilidades do síndico, né, para conseguir ali reduzir a chance de contágio dentro do condomínio? Que recomendações que o senhor tem atrelado ao aspecto jurídico, né, das decisões ali do síndico? Primeiro, é bom lembrar que o síndico ele é o representante da comunidade, né? Então ele tem o dever de zelar pela saúde daquela comunidade, é um dever legal. Então ele deve cumprir todas as medidas que o poder público recomenda em relação a diminuir a proliferação do coronavírus, né? Aquelas que nós já temos ouvido bastante, que é providenciar o álcool em gel nos locais ali do elevador, na portaria. Ele tem também que respeitar os decretos locais, né, municipais, estaduais, em relação ao fechamento das áreas comuns. Aqui no DF nós estamos em período de lockdown com decreto vigente, né, até o próximo dia 28, onde as áreas comuns do condomínio devem ficar fechadas, né? Então o síndico ele também tem que comunicar os condôminos sobre os canais de emergência, né? Ontem mesmo fiquei sabendo de um condomínio que teve um incidente aqui, né? Um condômino passou mal e a portaria estava totalmente despreparada, até mesmo para chamar o socorro ali, o acesso ao condomínio para os bombeiros. O síndico tem que verificar se passa ali uma ambulância, né? Liberar o acesso ao bombeiro. Ele tem também que mandar informativos. O uso da máscara também é importante que seja deliberado em uma assembleia online, né? Já que nós não estamos podendo fazer uma assembleia presencial aqui no DF, colocando uma questão de multa, né? Porque o síndico ele tem esse dever e as convenções elas não têm essa multa de não uso da máscara, porque é algo recente, né? Questão da pandemia tem um pouco mais de um ano. Então o síndico ele tem que manter os condôminos informados. A informação é a base do combate ao coronavírus. Esse é o meu ponto de vista. Ok, doutor Hugo, muito obrigado. Doutor Leonardo, bom, quero também escutar a sua opinião. Que tipo de atitudes o síndico pode tomar para resguardar ali a saúde dos condôminos? Lucas, é importante, o síndico ele precisa primeiro estar atento, né? Tanto com relação ao que acontece dentro do condomínio, aos aspectos internos ali, como também com relação aos aspectos externos, né? Com relação às normas, os protocolos. Então, o síndico ele precisa assumir a sua responsabilidade, né? Ele tem uma grande responsabilidade ali na sua comunidade, assim como o administrador público, né, tem a sua responsabilidade,
o administrador também na esfera privada, né, que seria ali o síndico, o gestor condominial, tem a sua responsabilidade, portanto, precisa assumir isso e fazer cumprir essas normas dentro do condomínio, tanto no que se refere ao que está, né, nas normas da convenção do condomínio e, nesse momento de pandemia, especialmente com relação às normas sanitárias, né? Então, está atento a isso. E isso muda a todo momento, né? Realmente não tem sido um trabalho fácil, nem mesmo para nós advogados, né, na área jurídica, imagina para o síndico que tem que acompanhar tudo isso, né? Então, da mesma forma que o doutor comentou aí no DF, aqui no estado de Goiás, nós também passamos por um longo período, né, de lockdown, apenas funcionando as atividades essenciais, e tudo indica que na próxima semana deve sair um decreto nesse final de semana, mas a prefeitura já sinalizou, especificamente com relação a Goiânia, que vai liberar algumas atividades. Então, o síndico ele precisa estar atento a tudo isso e cumprindo as normas, e mais do que isso, exigindo também o cumprimento das normas com relação aos condôminos, com relação ao uso das áreas comuns, as vedações, né, a não, como foi colocado também pelo doutor Hugo, não realização de assembleias presenciais nesse momento, priorizar as assembleias virtuais, né, nesse momento. Então, é importante que o síndico exija isso e, no descumprimento das normas, ele tome as medidas necessárias, seja notificando, né, dando algum tipo de advertência, ou até mesmo multando o condômino, em último caso seja necessário. Lembrando que também é possível até mesmo fazer a denúncia aos órgãos públicos, né, nos casos, nas hipóteses em que o síndico não tem aí autonomia para a tomada de medidas mais efetivas. Ok, muito obrigado, doutor Leonardo Avelino. Bom, agora são 20 horas e 12 minutos. Eu tenho um recado agora muito importante para você. Eu quero saber se você já conhece a Travacar Condominial. Não? Então, eu vou te apresentar uma solução para os problemas com carrinhos de compras nos condomínios. Cada apartamento recebe uma senha e fica registrado nesse aparelhinho aí qual foi o último morador que retirou o carrinho. Uma das vantagens do Travacar é que o condomínio não precisa gastar com chaves e cartões. O sistema não utiliza isso, gera economia. Entre em contato com a GPS Condominial e tenha mais informações. Travacar, uma novidade para facilitar a vida dos síndicos e também dos moradores. Bom, vamos fazer agora um breve intervalo e já a gente volta com o nosso Momento Jurídico, hoje aqui no Condominial News Nacional. Estamos de volta com o Condominial News Nacional. Vamos voltar lá com a Russi Furtado. Russi, eu queria saber quais são as suas recomendações, pode ser recomendações para os síndicos e até mesmo para os condôminos, de como agir nesse período que a gente está vivendo.
Que recado que você tem para aquele síndico que não está tomando as decisões ali adequadas, não está colocando regras no condomínio para poder frear essa pandemia? Bom, a primeira etapa é ele entender que ele é uma figura importante dentro do condomínio. E quando a gente fala de uma liderança ativa, é que o síndico possa estar de olho em todas as questões. Diante disso, utilizando a sua equipe que está ali para dar um suporte, principalmente para aqueles que administram mais de um condomínio. Porém, quando eu tenho entendimento do que está acontecendo dentro daquele condomínio que eu sou síndica, de fato, eu vou saber qual é o passo a passo de cada um. Nesse momento de crise e de uma pandemia que hoje faz com que nós estejamos mais em alerta, é importante o síndico ficar de olho numa gestão financeira. Por quê? Nós sabemos que o consumo de muitas coisas vão se aumentar, seja de água, de gás, de energia, e aí esse equilíbrio precisa estar ali pautado, principalmente nessa reunião ou no grupo de WhatsApp desses condôminos. O que acontece? Além disso, nós teremos um índice maior de manutenção, ou seja, um cuidado com não só a área de lazer, mas todos os locais, com álcool em gel. Nós estamos falando de parapeito onde as pessoas possam segurar, onde as pessoas possam caminhar, mas com segurança. E a transição de pessoas, entradas e saídas, isso tudo tem que ser equilibrado. Porque quando a gente entende que nós estamos numa liderança efetiva, eu estou atenta a todos os detalhes. E aí, isso vai facilitar a parte da administração. Administrando bem, nós teremos ali uma gestão de pessoas de maneira assertiva. Então, fique ligado, para você que está deixando as coisas acontecerem, não pode acontecer não, porque nós temos hoje pessoas que têm entendimento de todas as áreas. E por isso o síndico, ele tem que se atualizar e estar atento a todas as notícias, inclusive não somente sobre lockdown, fechamento, mas também de como está ali a experiência que hoje esse segundo momento está nos dando. Muita atenção e equilíbrio. A escuta deve estar ativa, não somente com a sua equipe, mas também com os condôminos. Aí sim, a gestão ela será de acordo com a necessidade do condomínio. Ok, Rússi, muito obrigado. Voltando com o doutor Hugo, o síndico ele tem o poder de proibir obras nos condomínios durante esse período que tem mais gente em casa? A grande questão é observar a realidade local. Em alguns estados, os síndicos até podem impedir as obras, desde que os decretos estaduais ou municipais venham trazendo essa possibilidade. Nos demais locais, por exemplo, aqui no DF, inicialmente as obras estavam proibidas, só que veio um novo decreto, numa velocidade muito rápida, e tirou essa suspensão das obras. Mas é importante que os condôminos tenham consciência, embora as obras estejam permitidas, né, estou falando aqui da nossa realidade, os condôminos têm que ter consciência que existem várias pessoas em home office, né, igual a nossa colega colocou aqui, hoje é uma realidade o home office. Então, no horário que a convenção e o regimento permitem as obras, se não houver uma vedação do poder público, as obras podem ser mantidas. Só que a nossa recomendação é que se faça uma assembleia para deliberar sobre disposições transitórias enquanto durar a pandemia, né? Isso eu sempre recomendo. Então, para que as obras tenham uns horários diferenciados, tenham uns horários assim reduzidos, né, até mesmo, mas eu estou tratando aqui de obras que não são necessárias. As obras necessárias, elas têm que ser mantidas. Porque, por exemplo, o condômino não pode ficar impedido de arrumar um cano que quebra e começa a vazar no seu apartamento. Então, assim, cada condomínio, cada síndico tem que ver a sua realidade local.
e fazer um regramento próprio, porque condomínio não tem uma receita de bolo, né? Nossos colegas de outros estados aqui estão comentando a realidade do Goiás, é nosso colega aqui, Leandro, comentando a realidade do Goiás. Então, assim, o síndico tem que observar a sua realidade local e deliberar em assembleia, né? Em assembleia virtual, que é o que podemos fazer hoje, em relação a um regramento provisório para obras também. Essa é a minha opinião. Ok, muito obrigado, doutor Hugo. Doutor Avelino, o síndico ele pode determinar ali no seu condomínio que casos suspeitos ou casos confirmados sejam ali obrigados a informar a administração do condomínio? Lucas, eu penso que ele não pode obrigar, mas ele deve sim orientar os condôminos a assim fazer, né? Então, é necessário aí alguns cuidados. O síndico não pode, sob hipótese alguma, estar divulgando o nome desse condômino, né? Então, o objetivo dessa informação é para que o condomínio tome as medidas necessárias com relação à sanitização, então, né, melhorar, aumentar a limpeza ali no local, né, no hall ou no pavimento onde está a unidade, onde tem pessoas contaminadas, né? Então, também dar um tratamento adequado para os resíduos, né, daquela unidade. Então, o síndico ele tem que estar atento a isso. E o objetivo da informação é para, como eu disse, para ter um maior controle ali com relação à questão da saúde, da limpeza, né, das áreas comuns. Agora, sempre com esse cuidado de não divulgar o nome dessas pessoas, e infelizmente a gente soube até mesmo de casos de alguns condomínios que, quando ficaram sabendo de pessoas contaminadas, houve até uma discriminação, pessoas chegaram a ser ameaçadas, né? Um verdadeiro absurdo. Mas é importante que isso seja feito com os cuidados, né, que a gente já colocou. Ok, doutor Leonardo, muito obrigado. Russi, gostaria de saber, né, a gente está passando por esse período cheio de dificuldades, cheio de incertezas, estamos levando isso aí há mais de um ano já, e eu queria saber como fazer uma gestão eficiente em relação a isso. Que dicas que você tem? Bom, quando a gente fala de gestão eficiente, nós estamos falando de um posicionamento diferente. Eu sempre falo que quando existe uma dificuldade dentro de uma equipe de condomínio, a primeira coisa que você deve fazer é capacitar a sua equipe. E aí, um alerta vai para os síndicos, para as administradoras, porque se eu não capacito a minha equipe em si, eu não vou conseguir administrar isso com os condôminos. Porque, na verdade, existe uma inteligência emocional, mas essa inteligência ela tem que vir também junto com uma capacitação. E essa gestão mais efetiva, ela precisa estar dentro de uma negociação entre o que está liderando a equipe e todas as atividades que ali são demonstradas. De nada adianta você ser um síndico renomado, mas, na verdade, deixa a equipe do condomínio a ver navios. O que é isso? Você tem que estar junto com ele no barco, você tem que estar orientando, você tem que, de verdade, fazer um passo a passo de quais atividades que ele deve realizar. E ter o bom senso daquilo que muitas vezes você orienta que ele deve fazer. Quantas e quantas reclamações você possa receber no dia, que você possa sanar e assim, no final de 30 dias, entender que aquele erro específico não mais vai acontecer. Mas a gestão ela deve ser eficiente e eficaz. Quando eu aplico um feedback individual nessa equipe, quando eu trago eles para as reuniões focadas em o que não deu certo e o que pode ser melhorado, quando eu reconheço essa equipe de que ela está fazendo o melhor que ela poderia. E coisas básicas, desde saber ouvir, como falar, de que maneira agir diante de quaisquer conflitos que venha a ter. É lógico que cada ser humano a gente trata de uma maneira diferente, mas se eu capacito essa pessoa para entender
qual é o verdadeiro papel dela, de fato, não tem como dar errado. A atenção é não somente para ações que possa ser feita, mas também o cuidado com o ser humano. Hoje nós precisamos de acolhimento. E como você, síndico, tem acolhido a sua equipe dentro de um condomínio? E aos meus queridos condôminos, como você pode ajudar essa equipe a ter um trabalho melhor? Nesse momento de crise, vamos nos atentar a acolher ao próximo. Cuidado em como você, condômino, fale com essa equipe, seja o porteiro, zelador, auxiliar de limpeza. Por que você acha que você tem que respeitar apenas o síndico? Mas, ao mesmo tempo, eu digo, quando a equipe está capacitada, não tem conversa. Ele sabe falar, sabe como agir e sabe como conduzir suas atividades. E com isso, o síndico vai ter mais tranquilidade, os condôminos terão ali uma qualidade dentro do trabalho dessas pessoas e automaticamente, eu digo, a harmonia vai acontecer. Então, vamos sim entender que primeiro eu organizo a minha equipe, eu oriento e aí eu faço acontecer. Vamos lá, vamos entender que nesse momento a harmonia, o diálogo vai fazer a diferença com certeza. Ok, Rússia, muito obrigado, excelente. Vamos voltar com o doutor Hugo. Doutor, com frequência aí, né, são decretados, nossos governantes fazem diversos decretos, mudam regras a todo momento. Qual o alcance desses decretos dentro dos condomínios? Aqui no DF, por exemplo, a gente tem aí, tá valendo o toque de recolher, né, a partir das 10 horas. Que impacto que essa medida, por exemplo, tem dentro do condomínio? O síndico ele pode restringir a circulação de moradores ali nas áreas comuns? Lucas, primeiro, deixa eu só corrigir aqui, é Dr. Leonardo, viu? E também dar os parabéns pelo trabalho que ele tem feito ali no Secov. De vez em quando eu recebo ali algumas notícias do Secov. Voltando aqui ao assunto, Lucas, o síndico ele tem que respeitar a legislação e as normas do poder público. Impedir o trânsito nas áreas comuns, nós não podemos. Muitos síndicos perguntam, com o toque de recolher às 22 horas, eu posso impedir o morador de entrar no condomínio após as 22 horas? Não. O artigo 5º, inciso 22 da Constituição, traz ali o direito de propriedade. Embora ele seja um direito que ele pode ser limitado, mas ele é um direito garantido constitucionalmente. Então, não é qualquer norma que pode impedir o direito de propriedade. O que o síndico pode é aplicar essas normas de saúde pública, que é evitar as aglomerações nas áreas comuns, não o trânsito. Aqui no DF, nós temos um decreto que ele não permite a utilização das academias, os salões de festa, mas o condomínio tem várias áreas comuns e ele não permite a utilização. Agora, o trânsito por elas é permitido. Embora saibamos que cabe ao síndico, conforme o artigo 1348, esse dever de zelar pela convenção e pelo regimento, ele também não pode exacerbar-se desse direito, né? Ele não pode usar o seu poder de uma forma arbitrária, impedindo o condômino de exercer seus direitos que a lei garante. Então, o condômino é livre para transitar, mesmo após o toque de recolher. Quem tem esse poder de fiscalização, até mesmo de multar, é o poder público. O que o síndico pode fazer? Em caso de aglomeração, aí sim ele pode notificar o condômino, né, relatar esse fato e chamar as autoridades competentes. Só para deixar aqui ilustrado, tem um condomínio aqui que nós prestamos assessoria que funciona um salão de belezas, né? E é uma das atividades que está vedado o funcionamento. E o condômino ali, né, insistiu em continuar com suas atividades. O que o síndico fez? Ele registrou no livro e notificou as autoridades competentes. Em seguida, as autoridades foram lá e limitaram esse direito do morador de abrir ali o salão. Mas o síndico em si, foi a pergunta até que ele me fez, pode ser que seja a dúvida dos demais. Ele poderia por si só fechar o salão? Não. Apenas o poder público tem
esse poder, né, dado pela Constituição. Então, o síndico ele tem que estar sempre em parceria com o poder público, acionando as autoridades competentes, mas o que ele não pode apenas é ser omisso, né? Diante de um caso, ele deixar de tomar as medidas. Então, são essas orientações, especialmente para condomínios que têm lojas, né? Condomínios que são de mistos, né? Comerciais e residenciais, que algumas dessas lojas não estão podendo funcionar. E cabe ao síndico fazer essa fiscalização, entre aspas, né? Porque ele tem que se munir do poder público para poder tomar uma medida, mas cabe a ele esse dever de vigiar. Ok, muito obrigado, doutor Hugo. Doutor Leonardo Avelino, quais são as principais dúvidas que os gestores estão tendo nesse momento? Que o senhor consegue relatar aí para a gente, até para ajudar os síndicos que estão nos assistindo e que também têm muitas dúvidas? Lucas, eu penso que o maior desafio do síndico nesse momento é fazer cumprir essas normas sanitárias, né? Então, acompanhar, claro, essas mudanças. Então, a todo momento é um decreto novo, é uma nota técnica, é uma portaria. Então, não é né, como a gente já colocou aqui, um trabalho fácil acompanhar tudo isso. Então, esse é um dos desafios. Mas eu diria que o maior desafio é realmente fiscalizar e fazer com que os condôminos cumpram essas exigências. Por quê? Porque nós não temos uma legislação, como foi, né, o doutor Hugo foi muito feliz aí nas suas colocações com relação às atribuições e a competência, né, o limite do síndico, já que o síndico ele não tem o poder de polícia, né? Ele não tem o poder coercitivo, ele não pode impedir a pessoa de transitar ali né, após o toque de recolher, no caso aí do DF, de determinado horário, então ele não tem esse poder, né? O que compete ao síndico, sim, é notificar, fazer advertência, se houver uma norma, né, se houver alguma multa que foi aprovada aí nesse período de pandemia, é possível a aplicação dessa penalidade, e não havendo, aí compete ao síndico fazer essa denúncia aos órgãos competentes para que sejam tomadas as medidas aí sim, medidas coercitivas, né, medidas punitivas mais eficazes, lembrando que até mesmo a polícia militar pode ser acionada para fazer cumprir, por mais que a gente saiba das dificuldades dos condomínios aí em conseguir que isso seja efetivamente realizado dentro, né, ali nas dependências do condomínio. Ok, doutor Avelino, muito obrigado. Bom, às 20h32, a gente vai fazer mais um breve intervalo e já já a gente volta com o terceiro e último bloco do Condominial News Nacional. Até já. Conheça o mais completo programa multidisciplinar de aperfeiçoamento e especialização profissional para síndicos e equipes de condomínio. O Capacitar Condominial possui o melhor e mais conceituado time de professores do ensino condominial do Brasil. Entre em contato e garanta sua vaga hoje mesmo. 62 3594 1790. 20h33, estamos de volta aqui com o Condominial News Nacional e agora eu quero levar para debate com os nossos especialistas um fato, um acontecimento da semana passada, aqui mesmo no Distrito Federal, de uma moradora de um condomínio que recebeu a seguinte mensagem, eu vou ler para você.
O título do e-mail é Solicitação de Vestuário Apropriado e foi escrito aí pelo Conselho de Mulheres, lá desse condomínio em que ela mora. E aí o e-mail fala: solicita a moradora do apartamento que não transite em áreas comuns com vestes que não sejam bermudas ou roupas mais adequadas, assim como roupas de academia e shortinhos, fazendo com que casais se sintam constrangidos. Caso precise de auxílio, estamos à disposição. Esse fato aconteceu aqui no Distrito Federal, Rússi Furtado. Não sei se você acompanhou, mas eu queria uma visão dos nossos especialistas sobre isso. Qual a sua opinião? O que você acha da atitude aqui desse Conselho de Mulheres desse condomínio? Bom, essa atitude a gente tem que avaliar nos dois âmbitos. O que seria isso? Primeiro, se ela está com uma vestimenta de malhação, certamente ela faz treinos. Esse grupo precisa pensar em ter um bom senso, porque nós já experienciamos aí na mídia com uma pessoa que foi também exposta de alguma forma. Se eu recebo, e aí é o bom senso, se eu recebo uma notificação dessa, eu preciso ter um cuidado em como expor isso, e eu gostei bastante porque apagou quem que foi, porém, o que essas mulheres gostariam por trás disso? Por que elas colocaram ali que a vestimenta dessa moça ela é inadequada? Se a gente for olhar, é uma mulher muito bonita. E ela paga um preço por ter esse corpo bonito. Agora, o que esse grupo teve a intenção, nada mais é do que expurgar ela de algo que, na verdade, ela foi julgada. E é o que nós estamos vivendo hoje. Porque, na verdade, não é pela roupa que você vai julgar o outro. Não é a vestimenta que vai fazer dela uma boa ou uma má mulher. Mas a intenção por trás disso é apontar o dedo. O que eu trago para você que está nos assistindo agora é o cuidado. Porque quando você quer fazer com que essa outra pessoa se sinta mal, isso não é sobre a roupa dela, é sobre você, ou sobre vocês que fizeram o levante do dedinho. Quando eu digo que quando eu não estou bem, eu automaticamente vou passar isso para o outro. Então, eu convido essas mulheres a se amar mais, a se preocupar menos com a vida do outro, cuidar da própria vida. E assim você vai viver mais feliz, vai se sentir mais amada, não vai se preocupar se o seu marido está olhando ou não, porque não é a roupa dela que vai fazer a diferença, é o que você faz dentro do seu lar. Seja uma mulher sábia, edifique a sua casa, porque quando você começa a ter esse tipo de postura, é porque você não tem um autocuidado. Porque quando você se ama, você se aceita, automaticamente você não se preocupa com o outro. Pare de perder tempo em como a outra pessoa está vestida, mas em como você pode somar na vida de outras mulheres. Se vocês fazem parte de conselhos de mulheres, eu vou te dar um conselho. Cuidem de uma das outras, mais do que isso, de você mesma, porque aí você vai levantar a autoestima e não é roupa que vai fazer o seu tempo de escrever que seja um e-mail ou uma mensagem. Vamos lá, né? O senso é tudo. Ok, Rússio, muito obrigado. Vamos ouvir agora o lado jurídico dessa história, doutor Hugo. O que o senhor tem a dizer aqui? O que essa mulher pode recorrer a algum tipo de indenização? Essa atitude aqui desse Conselho de Mulheres, ela é correta ou não? Primeiro, queria parabenizar a Rússi pelas palavras, né? Foi uma reflexão muito positiva, né? De olhar para o ser humano. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui, que quando nós recebemos essa notícia aqui do shortinho, né? Os colegas brincaram que o Conselho dos Homens ia entrar com recurso, né? Aí a gente até teve uma roda de conversa lá, o pessoal brincando, mas a questão mesmo é que essas moradoras, da forma que elas agiram, poderia gerar uma indenização. A forma que elas exporam
essa condômina, né, a questão das vestimentas, que são vestimentas usuais, né, para fazer atividade física. Então, isso ainda pode respingar no condomínio. E o primeiro fato é que esse conselho de mulheres ele não é legalmente constituído, né? Nós temos no condomínio a figura do conselho fiscal, né, que aí sim está na lei. Agora, conselho de mulheres não tem uma constituição formal, é apenas algo ali que elas criaram para uma interação social e tal, mas acabaram extrapolando um pouquinho, né, nesse sentido das suas competências, nesse sentido até mesmo social. Isso fez com que uma notícia, que é algo banal dentro de um condomínio, né, repercutisse no Brasil inteiro. Recebi várias charges, várias brincadeiras falando que esse caso deu pano para manga. Então, assim, temos que pensar muito antes de fazer um comunicado, especialmente procure o seu síndico antes de tomar uma atitude, procure conversar com a pessoa, porque isso pode acabar gerando uma indenização. Nesse caso, a moradora declarou que não ia atrás de dinheiro, que não ia atrás de indenização e tal, mas que queria um pedido de desculpas. Eu não sei se esse conselho de mulheres teve a hombridade de pedir desculpas, mas eu aconselho, né, como a nossa colega Lucy colocou, o ser humano ele precisa evoluir, olhar para si mesmo. Então o que eu aconselho a elas é que procurem pedir desculpa, que esse caso se encerre por aqui, e essas são as considerações. Interessante, doutor Hugo, muito obrigado. Doutor Avelino, queria também saber a opinião do senhor sobre esse caso. Lucas, esse caso me lembrou, por mais que tenha algumas características que não são idênticas, mas me lembrou aquele caso da Geise Arruda, né? Aquela universitária, numa universidade lá de São Paulo, que também foi hostilizada por estar utilizando um vestido curto, né? Então, foi hostilizada pelos próprios colegas. Isso gerou, ela chegou a ser expulsa da universidade. Depois eles voltaram atrás, mas obviamente ela não retornou à universidade, chegou a ingressar com a medida judicial, e até onde eu acompanhei, a universidade chegou até mesmo a ser condenada, né? Houve uma sentença de primeira instância, eu não sei como está hoje, se isso está em grau recursal, mas a universidade chegou, inclusive, a ser condenada a pagar indenização por danos morais, né, para essa universitária. Então, me parece esse fato aí, esse caso do condomínio, me parece que é mais um ato de intolerância, né? Não é um órgão constituído pela convenção, né? Esse conselho de mulheres, me parece que uma ou mais, ou um grupo de pessoas dentro do condomínio, elaborou esse documento, não tem assinatura, não tem, né, me parece que não há identificação de quem encaminhou, apenas se intitulou aí como um conselho de mulheres, fazendo essa solicitação, né, que, no meu ponto de vista, é um ato de intolerância, né, vedado pela legislação, pela nossa Constituição Federal, e que pode, sim, ensejar a responsabilidade civil daquele que praticou o ato, né? E como já foi colocado aí também pelo doutor Hugo, ela, a princípio, não demonstrou interesse em buscar uma reparação pecuniária, mas apenas um pedido de desculpa, o que eu acho que seria o mínimo, né, necessário aí para procurar reparar esse abuso, né, dessa pessoa ou desse grupo de pessoas que agiu dessa forma. Muito obrigado, doutor Leonardo. Bom, são 20 horas e 43 minutos. Russi, a gente já está chegando aqui na nossa reta final do Condominial News Nacional de hoje. E claro que eu quero a sua mensagem final para a gente. E quero também que você fale um pouquinho sobre o Capacitar Condominial, para quem está assistindo a gente e ainda não conhece. Então, quero aqui dizer a vocês que estão nos assistindo que o Capacitar Condominial veio com uma roupagem diferente, que não é somente aquela questão de só textos, mas nós teremos prática. Como coordenadora, eu quero te dizer que nós temos especialistas voltados para que você possa se posicionar de maneira diferente e ainda entender o que é ser não somente um síndico, mas pensar em uma gestão de carreira.
Desde ali, o auxiliar de limpeza, o zelador, o porteiro, você poderá, inclusive, não estando em nenhum cargo dentro de um time, de um condomínio, se ingressar nesse curso. É lógico que a nossa intenção é fazer com que os especialistas possam trazer a realidade à tona. Então, não perca essa oportunidade. Capacitar condominial é algo extraordinário. Não somente com aulas, mas nós teremos também a prática, com material didático, acompanhamento 24 horas, porque a gente sabe o quanto hoje esse mundo online exige, e nós teremos sim uma equipe em prontidão para te ajudar. E quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Vamos ser mais tolerantes uns com os outros. O momento exige acolhimento. Se você está hoje respirando, você tem vida. E essa vida, ela tem que ser vivida em abundância. Se você dá uma olhadinha para o lado, você vai ouvir muitas histórias de pessoas que hoje gostariam de estar no seu lugar com saúde, ou até mesmo de maneira viver e não ter ali o interesse de dizer, eu vou ficar olhando para o outro, mas eu vou olhar para a minha essência. Eu gosto de dizer que quando estamos bem, todo o nosso ao redor vai ficar também. E mesmo que você esteja no seu home office, mesmo que você esteja preso ali dentro do seu apartamento, entenda, seja grato. A gratidão, ela tem que ser exercida em todo momento. E agradecer a Deus pelo dom da vida e de poder ter estado essa noite com vocês, porque de verdade o alegrar tem que ser aquilo que transborda. Então vamos transbordar amor, nós vamos transbordar também um sentimento de comprometimento em fazer o bem sem olhar a quem. Se você não deu hoje um abraço, não disse eu te amo, ou ainda não fez a sua oração independente da sua crença, eu quero te dizer, ainda há tempo. Enquanto tiver fôlego, você vai transbordar. Quero agradecer aqui o Edilson pela oportunidade e também aos meus queridos da bancada, Dr. Hugo Costa, Dr. Leonardo Avelino e ao amado sempre presente aqui comigo. Muito obrigada. Eu quem agradeço, Russi. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. A gente se encontra logo, logo em uma próxima edição do Condominial. Deixa eu agradecer também Dr. Hugo, que esteve aqui conosco. Dr. Hugo, muito obrigado pela sua participação. Uma mensagem final para a gente também, por favor. Estamos sem o seu áudio, Dr. Hugo. Checa se o senhor não fechou ele para a gente. Desculpa. Okay. Mais uma vez eu queria agradecer a Condominial News, que é um programa que traz muita informação aos síndicos, aos condôminos de todo o Brasil. Agradecer ao Edilson. Fica difícil trazer uma mensagem depois da Russi, uma mensagem tão bonita que ela trouxe, mas eu queria agradecer de poder estar aqui com ela, com o nosso colega aqui, Leonardo Avelino, foi muito bom. Eu vou encerrar aqui com uma frase de Aristóteles, que cabe até ao Conselho de Mulheres também e a todos ouvintes, né? O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa em tudo o que diz, tá bom? Esse é um conselho. Aí, diante de tudo que nós estamos vivendo, é importante a gente pensar antes de manifestarmos a nossa opinião. Muito obrigado, Dr. Hugo. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite para o senhor. Vamos agradecer também, Dr. Leonardo Avelino. Doutor, uma mensagem final também para a gente, por favor. Lucas, gostaria de agradecer mais uma vez o convite em nome do Secov Goiás. Fica difícil as considerações finais depois das colocações aí da Russi e do Dr. Hugo, né? Mas o que eu gostaria de apenas de reforçar aqui é realmente a necessidade de tolerância, né, nesse momento de pandemia, né? Então é imprescindível aí tolerância para esse período difícil que nós estamos passando. É um período atípico e, portanto, exige aí uma paciência maior de todos do condomínio, né? Seja do síndico, da administração, como dos condôminos também. Então é importante nós nos unirmos nesse período de dificuldade para que a gente possa passar, né, por esse período da pandemia da melhor forma possível, né? Então minha mensagem é de
é de, né, termos aí uma maior tolerância com relação a todos, né, já que esse momento está sendo difícil para todos os envolvidos, tá? Então, muito obrigado e um abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Leonardo Avelino. Até uma próxima, boa noite. Obrigado também a você que acompanhou a edição de hoje. Nós temos um novo encontro marcado na próxima quinta-feira, às 8 da noite, ao vivo. Boa noite.